Após a conquista anglo-saxônica da Inglaterra no século V, 4 grandes reinos surgiriam: Nortúmbria, Wessex, Mércia e Anglia Oriental. No século VIII, Offa, o rei da Mércia, estava expandindo seu território, com o objetivo de tornar a Mércia o reino dominante na Inglaterra. O rei da Mércia expandiria a Mércia pela espada, com seu caráter tornando-se lendário. Ele conquistou uma vitória importante sobre Cynwulf, o rei de Wessex na época, na Batalha de Bensington. A batalha, liderada pelo rei Offa, terminou com a vitória dos Mércios e o reconhecimento da supremacia da Mércia pelos saxões ocidentais. No ano 762, o rei Offa aproveitou uma situação instável em Kent. Kent tinha tradição de reinado conjunto com Kent Oriental e Ocidental sob reis distintos, embora geralmente um fosse dominante. Antes do ano 762, Kent era governada por Ethelberto II e Eadberto I. O filho de Eadberto, Eardwulf, também é reconhecido como rei. O rei Ethelberto morreu no ano 762. E no ano 764, o rei Offa da Mércia já havia concedido terras em Rochester em seu próprio nome, com Eiberto na lista de testemunhas como rei de Kent. O rei Offa estava jogando o jogo político para aumentar sua influência. Eiberto logo se tornaria o rei de Kent, e Offa seria visto como seu suzerano, já que a influência de Offa ajudou a colocá-lo no trono. Porém, em 784, um novo rei de Kent, Aelmundo, surge na crônica anglo-saxônica. Aelmundo era o pai de Egberto, que mais tarde se tornaria o rei de Wessex. Aelmundo não parece ter ficado muito tempo no poder, pois não há registros de suas atividades após 784. Há amplas evidências da dominação de Offa sobre Kent no final dos 780, com objetivos que pareciam ir além da suzerania, visando a anexação total do reino. Ele foi descrito como o rival e não o suzerano dos reis de Kent. Também é possível que o jovem Egberto tenha fugido para Wessex por volta do ano 785, temendo por sua vida durante esse período, já que ele seria um jovem em sua adolescência. Em 786, Cynwulf, rei de Wessex, foi assassinado. Ele sofreu um ataque surpresa na casa da amante. Após a morte de Cynwulf, seu trono vago foi disputado por Egberto. No entanto, Beothric também reivindicou a coroa de Wessex e, graças ao fato de ser casado com a filha de Offa, ele tinha o apoio do rei da Mércia, sendo a Mércia o reino mais poderoso da região. Beátrico foi logo coroado rei de Wessex e Egberto foi levado ao exílio. Terras que tradicionalmente ficavam nas fronteiras da Mércia e de Wessex eram administradas pela corte da Mércia. Os saxões ocidentais usavam a moeda de Offa, mostrando sua soberania no sul da Inglaterra. O rei Offa tornou-se soberano da Anglia Oriental e mandou decapitar o rei Ethelberto II em 794. A execução de um rei anglo-saxão, por ordem de outro governante, era raro, revelando a postura do rei Offa sobre dominar e subjugar outros reinos pelo medo. O rei Offa morreria em 796. Ele foi sucedido por seu filho, Ecgfrith da Mércia, mas de acordo com a crônica anglo-saxônica, ele morreu após apenas 141 dias no trono. Como o rei Offa havia assassinado a maioria de seus parentes para eliminar rivais dinásticos, sua linhagem chegou ao fim. Nas palavras do historiador Simon Keynes, Offa foi movido por uma sede de poder, não por uma visão de unidade inglesa, e o que restou foi reputação, não um legado. Agora acredita-se que Offa se considerava rei dos Mercians e que seus sucessos militares ajudaram a transformar Mércia em suzerana dos povos das Midlands, em um reino poderoso e agressivo. No entanto, Offa sempre seria lembrado como um rei guerreiro que governou a Mércia quando ela era o reino dominante na Inglaterra. Após a morte do rei Offa em 796, o poder da Mércia na Inglaterra enfraqueceu e Beótrico, rei de Wessex,
pode ter sido mais independente nesse período. No entanto, ele não permaneceu muito tempo no trono, pois morreu após ser acidentalmente envenenado por sua esposa Edba. Beótrico foi sucedido por Egberto, chamado de volta do exílio. Durante o exílio, Egberto foi à corte de Carlos Magno, rei dos francos e futuro imperador dos romanos. O reinado de Egberto foi apoiado por Carlos Magno, o que o ajudou a se estabelecer como rei de Wessex, e no ano de 802 ele foi coroado. Os mercienses seguiram se opondo a Egberto. No dia de sua ascensão, os Ruais, que eram um reino tribal, mas ainda faziam parte da Mércia, atacaram sob a liderança de seu elder, Etelmundo. Isso culminaria na Batalha de Kepsford, que ocorreu em 16 de janeiro, quando Etelmundo liderou um grupo de guerreiros da Mércia em um ataque contra o povo de Wessex. Porém, Wioxtan, elder de Wessex, enfrentou-o com os homens de Wiltshire e expulsou as forças da Mércia de volta pelo rio. No entanto, ambos os líderes foram mortos. Nada mais se registrou sobre Egberto e Mércia por mais de 20 anos após essa batalha. Egberto provavelmente não tinha influência fora de suas fronteiras, mas também não há provas de que tenha se submetido à suzerania de Cenwulf, que assumiu o trono da Mércia após a morte de Offa e de seu filho Egfrith. De acordo com a crônica anglo-saxônica, no ano de 815, o rei Egberto devastou o país de Gales Ocidental, de leste a oeste. Assim ele virou suzerano dos córnicos. O rei Egberto só volta a ser citado na crônica anglo-saxônica em 825, quando finalmente enfrenta a Mércia. Entre 815 e 825, a coroa da Mércia mudava rapidamente de mãos, com reis sendo coroados e logo morrendo. Sionwulf, o sucessor do rei guerreiro Offa e de seu filho Ecgfrith, morreria no ano de 821. Seu irmão Sionwulf então assumiria a coroa da Mércia. A crônica anglo-saxônica relata que Sionwulf perdeu seu reino. Isso pode indicar que seu sucessor Beornwulf foi um usurpador que tomou o trono da Mércia em um golpe ou levante. No entanto, no ano de 823, Beornwulf tomaria a coroa da Mércia. Mércia continuava um reino forte como deixado pelo rei guerreiro Offa após sua morte. Porém, seus descendentes não teriam a mesma glória do reino que ele criou. Durante o século VIII e o início do século IX, o rei da Mércia exerceu supremacia sobre os reinos do sudeste da Inglaterra, impondo sua suzerania em alguns momentos e até mesmo exercendo governo direto. No entanto, após a morte de Offa no ano 796, o domínio da Mércia sobre a terra já não era o mesmo. Após Berenwulf ter tomado a coroa da Mércia, ele aproveitou a preocupação de Egberto com a guerra contra os bretões da Cornualha e planejou um ataque ao reino de Wessex. Isso culminaria na Batalha de Elenden. Egberto estava na Cornualha com seu exército quando soube que os mércios invadiram Wessex. Egberto retornou com seu exército a Wessex e encontrou Berenwulf e suas tropas. Apesar da desvantagem numérica, Egberto lutou com seu filho Etelwulfo e, segundo a crônica anglo-saxônica, ocorreu um banho de sangue, como descrito na obra. Egberto obteve a vitória e ali foi feito um grande massacre. A luta foi tão feroz que o cronista medieval Henrique de Huntingdon, escrevendo 300 anos após o evento, observou que Egberto travou batalha contra Beornwulf, o rei da Mércia, em Elendon. Por isso se diz que o riacho de Elendon foi tingido de sangue, ficou repleto de mortos e se encheu de mau cheiro. Após grande matança entre os povos, Egberto saiu vitorioso, porém pesaroso. Beornwulf, no entanto, escapou do massacre e fugiu. A batalha trouxe grandes perdas para ambos os lados. A vitória contra a Mércia mudou o poder em favor de Egberto. Ele era o rei mais realizado do sul da Inglaterra.
Imediatamente, Egberto enviou seu filho Etelwulfo com um exército para derrubar Baldredo, o sub-rei merciano de Kent. Assim, Kent, Surrey, Sussex e Anglia Oriental se submeteram a Egberto. Wessex dobrava de tamanho de um dia para o outro, e Egberto rapidamente expandia sua influência, riqueza e poder na Inglaterra. As consequências de Elendon foram além da perda imediata do poder da Mércia no sudeste. De acordo com a crônica anglo-saxônica, os ângulos orientais pediram a proteção de Egberto contra os mércios, pois no ano de 826, Beowulf, o rei da Mércia, invadiu a Anglia Oriental para recuperar sua suzerania. No entanto, com seu poder e influência muito reduzidos após a Batalha de Elendon, houve uma rebelião na Anglia Oriental e o próprio Beowulf foi morto. Após a morte do rei da Mércia, Ludeca foi coroado como rei. Ludeca teve a mesma ideia que seu predecessor Beowulf, e ele também tentou subjugar a Anglia Oriental. Segundo Florencio de Worcester, escrevendo 300 anos depois, foi isso que ocorreu. Ludeca, rei dos Mercians, reuniu suas forças e liderou um exército para a província dos Ânglios Orientais, com o propósito de vingar a morte do rei Beowulf, seu predecessor. Ele foi rapidamente confrontado pelos nativos e por seu rei, que em uma batalha severa, mataram ele 5 anciãos e vários soldados. Wigalf sucedeu ao esplêndido reino. O rei Egberto de Wessex sabia que a situação na Mércia era instável, com seu próprio poder agora tendo superado o da Mércia devido à instabilidade do reino. No ano de 829, Egberto invadiu a Mércia e expulsou Wigalf Fitz-King para o exílio. A derrota de Wigalf por Egberto no ano de 829 completou seu domínio sobre o sul da Inglaterra, e Egberto passou a receber a submissão do rei Erned da Nortúmbria. De acordo com um cronista posterior do século XIII, Rogério de Wendover, Egberto invadiu a Nortúmbria e a saqueou antes que Erned se submetesse. Quando Egberto conquistou todos os reinos do sul, ele liderou um grande exército até a Nortúmbria, devastou a província com saques severos e fez o rei Erned pagar tributo. Esses fatos fizeram o escriba anônimo da crônica anglo-saxônica chamar Egberto de oitavo Bretwalder, termo do inglês antigo para governantes supremos. De alguns ou de todos os outros reinos anglo-saxões, também pode ser traduzido como governante da Bretanha. O rei Egberto continuaria no controle da Mércia até o ano de 830. Ele ficou tempo suficiente no poder para cunhar moedas com seu nome. Egberto finalmente havia alcançado o poder que o rei Offa da Mércia tinha quando o exilou todos aqueles anos atrás. Mas enquanto os saxões estavam ocupados lutando entre si, navios de proa de dragão deslizavam pelo mar vindos do Gélido Norte, com guerreiros pagãos sedentos por batalha e pilhagem. Em 830, Egberto liderou uma expedição bem-sucedida contra os galeses, provavelmente para expandir a influência saxã ocidental nas terras galesas. Isso marcou o auge da influência de Egberto sobre a Inglaterra. A Mércia logo recuperaria sua independência sob Wigalf. A crônica anglo-saxônica apenas diz que Wigalf obteve novamente o reino da Mércia, mas a explicação mais provável é que isso foi resultado de uma rebelião mércia contra o domínio de Wessex. Assim, a supremacia de Egberto sobre quase toda a Inglaterra entraria em colapso. Apesar da perda de domínio, o sucesso militar de Egberto mudou fundamentalmente o cenário político da Inglaterra anglo-saxônica. Wessex manteve o controle dos reinos do Sudeste, com possível exceção de Essex e Mércia, e não recuperou o controle da Anglia Oriental, onde o rei Etelstano cunhava suas próprias moedas. Isso não é surpreendente, já que foi o rei Etelstano quem provavelmente foi responsável pela derrota tanto de Beowulf quanto de Ludeca, que eram os reis da Mércia na época. No entanto, a frágil supremacia de Egberto sobre a Inglaterra havia terminado. O dano já havia sido feito.
No entanto, a Mércia nunca mais conseguiu recuperar o status que já teve um dia. A independência da Anglia Oriental e o controle de Egberto sobre o Sudeste vieram para ficar. Nos anos finais do reinado de Egberto, uma ameaça mais sombria surgia além-mar. Chegando em longos barcos e com uma reputação formidável, a chegada dos vikings estava prestes a virar a Inglaterra e seus reinos de cabeça para baixo. Com os vikings lançando ataques na ilha de Sheppey e em Kent no ano de 835, sua presença parecia cada vez mais perigosa para o território de Egberto. No ano seguinte, ele seria forçado a lutar na Batalha de Carhampton, com 35 navios envolvidos e grande derramamento de sangue. Nessa batalha, Egberto provaria a derrota contra os formidáveis vikings, mas ele os enfrentaria novamente na Batalha de Hingston Down, na Cornualha. A partir do ano 815 em diante, Egberto saqueou a Cornualha de leste a oeste e o povo córnico se lembrava de sua subjugação e acabaria se aliando aos vikings. De acordo com a crônica anglo-saxônica, foi isso que aconteceu. Neste ano, uma grande força naval chegou entre os galeses do oeste, e estes, junto com eles, avançaram para lutar contra Egberto, rei dos saxões do oeste, mas Egberto colocou tanto os galeses quanto os dinamarqueses em fuga. Egberto morreu em 839. No ano antes de morrer, ele assegurou a sucessão do filho Ethelwulfo. O rei Egberto era geralmente visto como um rei eficaz e bom. Ele estabilizou o reino de Wessex, e sua linhagem familiar governou até meados do século X. De fato, disse que sem o reinado de Egberto de Wessex, o início da unificação da Inglaterra sob seu neto Alfredo, o Grande, talvez nunca tivesse sido possível. Gostaria de agradecer imensamente a todos os meus membros. A contribuição de vocês é valiosa para a continuidade do canal, e eu agradeço imensamente a todos vocês. Um agradecimento especial ao John Sites. Espero que todos vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. E eu vejo todos vocês na próxima semana para mais um Perfis da História.